Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu e avançou de fase na Copa do Brasil, foi pra semi, vai enfrentar o Grêmio, né, e o Flamengo ainda continua nas três frentes das principais competições do cenário da América do Sul, né, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão, o Flamengo tá um pouco atrás do Botafogo, né, que o Flamengo é o vice-líder, 10 pontos de vantagem, mas tem como tirar. Se o City tirou, porque o Flamengo não pode tirar também, né? E ainda tem a situação dos reforços, né? Que o Flamengo ainda monitora a situação de La Cruz e Claudinho ainda. Geralmente, ou vai vir um ou outro, né? Um dos dois pode chegar, né? E outra coisa. A tríplice coroa pode se tornar uma realidade esse ano, hein? Pode se tornar realidade esse ano, meu filho. O bagulho é doido, então vambora com mais um vídeo do nosso Mengão, tamo junto e deixa o seu like aí, valeu galera. Então assim, quando você enfrenta times como o Flamengo, times como o Palmeiras, e você tem chances, ou você aproveita essas chances, ou você possivelmente vai ser castigado, porque esse nível de time que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, e no Brasil são só os dois, mas nenhum outro, eles não precisam jogar bem para vencer. Eles, se não jogarem bem, eles podem perder, como acontece. O Flamengo cansou de perder esse ano, perdeu muitos jogos, mas esses times, eles são possíveis de te castigar mesmo sem jogar bem. Então, ou você aproveita a sua chance, ou você fica muito à mercê do talento do seu adversário. E o Flamengo matou o jogo primeiro no gol contra e depois no talento. Poderia ter feito 2-0 no polêmico lance do impedimento do Gabriel, que no meu entendimento, pelo que eu vi dos ângulos, eu concordei com a marcação de impedimento, embora se discuta a maneira que o VAR agiu, mas o resultado final da marcação a mim fez sentido, mas ali já poderia ter virado 2-0 e depois o Gabriel apareceu para de fato matar o jogo. O Gabriel que vai render outras discussões sobre esse jogo, discussões que não deveriam existir, mas no futebol brasileiro a gente tem que discutir até quem comemora um gol. É verdade. É impressionante como as coisas mudam muito rápido no futebol brasileiro. E quando a gente fala de Flamengo, é ainda mais impressionante, porque era um Flamengo que muitos poderiam pensar que era uma temporada perdida ou uma temporada que poderia virar de uma hora para outra, que foi isso que aconteceu. Uma temporada que vira de uma hora para outra e é um Flamengo que briga de frente agora nessas três frentes e com muita vantagem, muita força nessas três frentes. Sabe o que é, Marcela? É que a temporada de quem ganha muito em um ano específico e tem o direito de disputar troféus no começo da seguinte, como aconteceu com o Flamengo, ela é claramente disputada em dois blocos. Primeiro, aquilo que você fez por merecer disputar o ano anterior e depois tudo que todo mundo vai jogar junto com você. O Flamengo não ganhou nada dessa primeira parte e a coisa se encaminhava para um ano terrivelmente frustrante, mas ainda tinha toda a temporada de 23 mesmo e o Flamengo está nela. Forte, como você imaginava. É verdade, nas três frentes. Só acho que das três frentes, em duas o Flamengo realmente está forte. Libertadores e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está 10 pontos atrás do líder. Não vejo hoje o Flamengo brigando pelo título nesse momento. Para eu considerar que o Flamengo está brigando pelo título, essa diferença tem que ser bem diminuída. O Flamengo tem potencial para isso, tem que contar com o Botafogo fazer o que ele não vem fazendo, que é baixar de rendimento, mas hoje eu vejo o Flamengo forte em duas frentes e tentando chegar forte na frente que é o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo não permite que ninguém se aproxime. Pois é, pensando nisso aí realmente é mérito do Botafogo. Totalmente mérito do Botafogo. Totalmente mérito do Botafogo. Mas você estava falando aí das polêmicas da partida e o Wilson Senem, ele falou sobre o lance polêmico do primeiro gol do Gabigol, que não valeu, estava impedido. Vamos ver o que ele falou e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Nesse momento a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque esse corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é.
Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa, né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra. Agora, confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né, que é importante. E o zoom, que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Exatamente. Não é um lance ajustado. Muito bem, olha, ontem o Flamengo ficou em silêncio, não teve entrevista coletiva por determinação, diz a nota. Dá de falar sobre o que falou o CNM, sobre todas as amostragens que ele fez ali por conta do lance, e eu quero a opinião de vocês, e a de você também, a de vocês, a do Zupac e também do André Kfouri. Kfouri, te convenceu, te convence esse momento em que o VAR traça essa linha? Você sente segurança no VAR brasileiro? A minha impressão é que o VAR no Brasil ele continua muito problemático, ele ainda interfere no fluxo, né, no ritmo do jogo de uma maneira que é indevida, é inapropriada, é ruim, não pode ser assim, mas ele tem sido usado com um pouco mais de bom senso do que tempos atrás. E especificamente esse lance, para mim, a explicação é bastante clara. Eu concordo com a marcação da arbitragem, eu entendo que o gol não deveria valer, impedimento marcado e demonstrado pelas linhas. E você, Zupá? Também. O que me incomodou, assim, primeiro, eu achei estranha a marcação da linha na região da axila do Gabriel, mas aí era desconhecimento meu, você nem me explicou o texto da regra. Eu entendia menos a regra do que eu deveria. O que eu senti falta foi da marcação do VAR com um ângulo melhor. Um ângulo mais, de fato, na linha do lance. Certo. O ângulo não estava exatamente na linha do lance. E isso poderia gerar dúvida, a questão da paralaxe, do ângulo de visão do atleta, o que o nosso olho nu enxerga e o que é que a máquina é capaz de aferir, para a gente ter certeza de que aquilo que está sendo marcado de maneira correta, para não gerar nenhum tipo de dúvida. Se estivesse na linha, Sim, seria mais visível. Tanto é que depois, eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com a impressão de que o Gabriel estava à frente, aí depois eu vi o pé do Thiago Heleno com o braço do Gabriel, foi bom, é lance de linha mesmo, e a linha mostrou impedimento no ângulo mais torto. Posteriormente, pintou uma imagem mais aberta, que aí você via o Gabriel mais à frente mesmo, no ângulo mais perfeito do lance. Então, assim, a marcação do lance, para mim, ela foi correta. O gol foi, no meu entendimento, e pelo que mostra o software e pelo que explica a regra, corretamente anulado. Acho que a marcação do VAR, pelo ângulo, principalmente, levantou margem de que, opa, esse software pode estar errado aqui. Não o software errado, mas quem operou a máquina pode estar operando de maneira equivocada e a marcação pode ter sido errada. Mas não, o gol foi corretamente anulado. Acho que o Flamengo tem a reclamar, e o Jean tocou nesse ponto ontem no linha de passe, mais da expulsão do Gerson, que eu achei exagerada. Finalzinho, tá. Exagerada. E não trouxe prejuízo para agora, mas trará para a semifinal contra o Grêmio, do que o gol. Também penso Nada assim. que justifique o drama do silêncio. Nada que... Isso aí é outro, né? Isso aí é... E que baita protesto. Um protesto da CBF não dormiu, porque o Flamengo não falou. Não, realmente foi um protesto que abalou as estruturas da CBF. Não, na verdade, Então o problema isso, é para a torcida. coisa. Para a torcida Tem outra consegue coisa. agir. Justifica por protesto. Tem outra coisa que para mim é bastante clara. Se não houvesse em 2 jogos, né, a chamada lei do silêncio, ou greve do silêncio, como queiram, por parte do Palmeiras, o Flamengo não tomaria a posição que tomou ontem. Sim. As coisas estão todas interligadas. Existe até uma rivalidade agora na hora de não dar entrevistas. Sim. Se um não dá, o outro também Embora não. a motivação seja diferente. né? Sim. O Palmeiras não ficou em silêncio por protesto. Pelo menos oficialmente o Palmeiras ficou em silêncio. A explicação era para diminuir a no início, temperatura. Né? Que agora hoje o Palmeiras está jogando agora. E ninguém vai falar hoje de novo. Já é o 3º jogo. Aí já é um exagero que não se justifica. Exato. Mas são motivações diferentes, mas o produto final é o mesmo. Pois é, e assim, o problema é que, eu não estou dizendo que isso aconteceu nesse caso, tá? Para ficar bem claro. Embora se o cara quiser cortar, a partir do momento que você começa a falar, ninguém vai ver o que você falou antes. Comum. Mas você hoje no futebol pode criar uma tese de que você foi prejudicado, independentemente de ter ou não ter compromisso com a imagem ou o que aconteceu em campo.
Você faz isso utilizando a comunicação oficial do clube, as redes sociais do clube, os influenciadores do clube e a parte da torcida que é vocal nas mídias sociais, que compra exatamente isso e que se dane se aconteceu ou se não aconteceu. Certo. Esse é o grande problema para mim. A coisa hoje ela pode ser dirigida para uma mania de perseguição que não tem nenhum compromisso se tem argumentos reais ou se não tem. Basta você se posicionar e acabou. Olha, teve cartão amarelo também para o Gabigol, depois que ele comemorou o seu gol. E ele comemorou da maneira como ele sempre comemora. Tá? Exatamente do mesmo jeito. O que diz a súmula do Braulio da Silva Machado? Tudo resultou, né? Isso é culpar a vítima. É culpar. E aí tem também jogar um biscoito, ele come o biscoito também. Bolacha. Biscoito para mim, para vocês é bolacha? Bolacha, por favor. E aí tem isso, e ele come e... Olá, e aí, antes ele fazer qualquer gesto que não é provocativo, tá? É o jeito que ele comemora. Já tinha copo com conteúdo líquido não identificado? Espero que fique assim. Antes, tá? Então, assim, esse texto que tá na súmula, isso é culpar a vítima. E o Gabriel tomar um cartão amarelo por isso é um escândalo. Um escândalo o Gabriel tomar um cartão amarelo porque ele comemorou o seu gol, à sua maneira, na frente de quem ele quiser. Assim, gesto antidesportivo, provocativo, assim, a gente pode discutir se ele mostra o dedo para a torcida, se ele faz algum gesto realmente ofensivo, a gente pode discutir qual é o limite da provocação, porque, assim, a provocação, ela faz parte do jogo, a brincadeira, o Gabriel ser xingado pela torcida do Atlético Paranaense faz parte do jogo, o que ele não pode é ser ofendido em algo que ultrapasse os limites, né? Eu lembro muito da história daquele jogo do Vasco com o Sport, do Raniel. O Raniel provocou a torcida. Ele deveria ter feito isso? Talvez não. Ele pode? Pode. O que não pode é a invasão de campo que aconteceu, aquela loucura, né? Então, o Gabriel, ele comemorou o gol do jeito que ele comemora, na frente de quem ele quis comemorar, e não importa se tinha rubro-negro carioca perto ou longe, isso não é ofensa para ninguém. Isso não justifica a chuva de copo com líquido não identificado em cima de ninguém. O Gabriel tomar esse cartão, para mim, é uma ofensa ao futebol. É um escândalo esse cartão para o Gabriel. O Gabriel é um jogador de atitudes, às vezes, controversas, mas a gente tem que se ater ao que acontece a cada vez, a cada ocasião. A comemoração dele não teve 1 milímetro de diferença em relação ao que ele faria, normalmente faz, no Maracanã lotado de torcedores do Flamengo. Não teve absolutamente nenhuma diferença. Então, o que ele fez? Ele comemorou o seu gol. Como que ele não o faria diante da torcida do Atlético Paranaense se o jogo era lá? Não é que ele procurou um pequeno setor de torcedores do Atlético e foi ali. Né? Ainda tem a questão que a torcida do Flamengo estava em cima. Esse ambiente de provocação entre arquibancada e campo, isso faz parte da história do jogo. Isso tem que ser respeitado. Estranho seria ele não comemorar da maneira limites, que ele sempre desde que haja limites. E tem aquele exemplo que a gente precisa citar sempre, que esse tipo de abuso é cometido por um árbitro num jogo no futebol brasileiro. Há alguns anos, no estádio Santiago Bernabéu, o Messi fez um gol no final de um clássico com o Real Madrid, tirou a camisa dele, mostrou, mas assim, a metros da torcida do Real Madrid. Nesse caso, a torcida do Barcelona estava também em cima do outro lado. Ele foi ali e mostrou. Não voou nada. As fotos são engraçadas porque ele está sendo absolutamente ofendido por todas as pessoas ali, com gestos, né, e com gritos, mas alguém colocou na súmula que ele foi lá provocar a torcida, sabe, gente, é muito, muito, muito feio mesmo a gente ler uma súmula como essa, um jogador que fez a sua comemoração normal, absolutamente nada diferente do que ele sempre faz e, eventualmente, levar uma punição por causa disso. Então é isso aí, né? São mais um vídeo aí, né? Deixa eu falar uma coisa, eu concordo com o Zupac e o André aí, ele chegando a comentar, acho que todo mundo concorda nesse ponto aí sobre a situação do Gabigol, né? O Gabigol levar um amarelo, cartão amarelo, porque comemorou? Comemorou na frente da torcida, ele provocou a torcida do Atlético. Só que vale lembrar que a torcida do Flamengo estava no setor superior daquele setor ali. Aonde o Gabigol foi comemorar o gol, na parte superior da arquibancada, ali se concentrava a torcida do Flamengo. Então, o Gabigol ele se dirigiu
a torcida do Flamengo para poder comemorar. Obviamente que na parte inferior era a torcida do Atlético e na parte superior era a torcida do Flamengo. Em qualquer canto do gramado que o Gabigol comemorasse desse jeito, ele iria sofrer esse ataque, né? Porque já é uma rixa entre Atlético Paranaense e Gabigol, né? Óbvio que Gabigol provoca de cá e os torcedores do Atlético provocam de cá, né? Faz parte do espetáculo, né? Só que tudo tem um limite, né? E ainda eles comentaram um pouco sobre as 3 frentes, né, que o Flamengo tá. Sim, eu concordo com o Zupac no ponto que ele falou que o Flamengo ele tá muito forte nas Copas, né? Que é Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileirão nem tanto, porque ainda tem o Botafogo que está muito distante dos seus rivais, né? Eu concordo, o Flamengo tem capacidade de conseguir diminuir essa vantagem? Tem sim, tem capacidade. Só que o Botafogo também tem que cair de rendimento, né? Se o Botafogo não cair de rendimento, não adianta o Flamengo emendar 5, 7 vitórias seguidas e o Botafogo continuar mantendo sua pegada. Eu acho que o Botafogo vai continuar mantendo essa pegada? Eu não acho, é uma opinião minha, eu não acho. Entendeu? Pode cair de rendimento? Eu acho que vai cair, porque geralmente, dificilmente times, geralmente que é campeão, conseguem manter 2 turnos muito bons. Sempre vai ter ali uma oscilação ali durante o campeonato. Aí é nesse momento que o time que está em busca da liderança, né? O time que está em busca da liderança tem que aproveitar e tentar diminuir a vantagem, né? Óbvio que nesses exatos momentos, quando o Flamengo precisa vencer, o Flamengo não vence, né? Isso que às vezes eu fico puto. Quando o Flamengo precisa vencer, o Flamengo não vence. Mas é aquilo. O Flamengo ainda continua forte nas três frentes, né? Só que o Brasileirão ainda tá um pouco distante, mas nada definido ainda. Não terminou nem o primeiro turno, o Botafogo ainda pode tropeçar aí, perder 3, 4 jogos aí, manter uma sequência de 5 jogos só com uma vitória ou 5 jogos sem vencer. Faz parte do futebol aí, né? O que importa é o final do campeonato, não o começo. Começo, a gente relembra aí os campeonatos de 2020, né? O campeonato famoso, né? Última rodada, campeão Flamengo. Faz parte, faz parte. E isso vai acontecer de novo esse ano, né? Mas não na última rodada, né? É isso aí, Domingo.